Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, todos aqueles que nos seguem através das redes sociais, hoje, dentro da liturgia, nós celebramos o chamado Domingo Gaudete, né? Ou seja, o Domingo da Alegria. Não que os outros domingos também não sejam domingos da alegria, mas tem toda uma particularidade. Por que esse domingo, ele é, podemos assim, caracterizado por uma alegria maior? Nós vamos entender, olhando um pouco para a coroa do advento e para o presépio que está aí diante de nós. Vemos que, apesar da beleza do presépio, falta alguma coisa, não é verdade? O presépio está completo? Não, né? Falta o personagem principal, que é Jesus, a ilustre visita. Mas o fato dele não estar no presépio não significa que ele está longe de nós, não se importa conosco, não. Significa que ele está vindo, ele ainda não está aí, mas está vindo. E quando nós gostamos de alguém de verdade, nós ficamos naquela expectativa, como é bom estar do lado de quem nós amamos, não é verdade? Você agora chegando no tempo de Natal, de repente vem um parente, um amigo de fora, uma pessoa que você gosta, e que talvez está muito tempo distante, e quando comunica, vou te visitar, a pessoa já começa a ficar feliz antes mesmo da vinda daquela pessoa. Então nós também nos alegramos porque aquele que nós amamos e que sabemos que nos ama mais do que nós o amamos, ele está cada dia mais perto de nós. Por isso esse domingo, esta alegria, ela se intensifica. Porque o Salvador, o menino Jesus, a casinha dele já está pronta, o presépio, a manjedoura, ele está vindo. E já acendemos 3 velas, então significa que falta muito pouco. São 4 velas, já foram acesas 3, temos poucos dias. Então a alegria, aquele entusiasmo, ele vai aumentando, a expectativa, aumenta a alegria. Porque o Salvador está cada dia mais perto e mais próximo de nós. Por isso, eis aí o motivo principal da alegria. E a liturgia, na sua simbologia, até hoje você pode ver, o padre está vestido diferente, né? Uma cor mais alegre, né? É a cor litúrgica, né? O róseo, simbolizando assim, dentro da celebração, a alegria de poder celebrar, acolher, a feliz espera, a esperança, né, daquele que está chegando. Nós sabemos que ele está muito perto de nós. No Evangelho nós vimos João Batista, não é a primeira vez que ele nos catequiza, ele já vem nos catequizando desde o início do advento. Só que agora João Batista está num contexto diferente, está preso, né? Sabemos por que ele está preso, porque foi um grande profeta, porque disse a verdade, incomodou alguns, né? Sempre quando a pessoa ela é da verdade, ela incomoda, né? Por isso ele está preso, injustamente, é claro, como será Jesus também entregue de forma injusta, porque disse a verdade, né? Às vezes a verdade incomoda alguns, né? E estando na prisão, não poder, ele que preparou a vinda do Messias, João Batista não fez outra coisa a não ser convidar as pessoas, a endireitar as veredas tortas, a aplainar os caminhos. Então ele estava falando de nós. Olhar para dentro de nós, nosso coração, e ver as estradas tortas, as veredas que estão dentro do coração de cada um de nós, precisam ser aplainadas, endireitadas. Pregava um batismo de conversão para poder acolher
o Messias. E estando preso, quando viu falar das obras de Cristo, enviou alguns discípulos até ele para perguntar se era ele de fato o Messias esperado, ou se deveriam esperar outro. E Jesus responde, e a resposta de Jesus não é nem afirmativa, nem negativa. A pergunta é se ele é o Messias. Então a resposta deveria ser dizer, sim sou, não, não sou. Mas não foi isso que Jesus disse, nem sim nem não. Que ele disse, ide contar a João aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Pergunto, quem senão Deus é capaz de fazer essas coisas? Quem senão Deus é capaz de ressuscitar um morto? Quem senão Deus, o Messias, é capaz de fazer um cego recuperar a vista? Quem senão Deus é capaz de curar os males, as enfermidades, os leprosos? Então, através das obras, ele identifica que de fato Jesus é o Messias, pelas obras que houve, e de dizer a João Batista aquilo que vocês estão vendo e ouvindo e as pessoas estão comentando. Quando João Batista ouviu, não teve dúvida nenhuma que de fato o Messias que ele pregou, anunciou, chegou, pelas boas obras. E é isso, meu irmão e irmã, que todos nós somos chamados a fazer. Por que nós rezamos? Por que nós vamos à missa? Fazemos tantas coisas bonitas. Tudo isso é para nos ajudar a sermos melhores e para que nós possamos produzir boas obras. Senão a nossa liturgia é estéril. Tudo aquilo que eu faço na igreja ou fora dela, principalmente na igreja, se não for para produzir boas obras, precisa ser revisto, não é verdade? Jesus foi identificado, se identificou e foi identificado por tudo aquilo que ele fez. Inclusive, são enumerados aqui, né? Várias, o padre acabou de citar. Então, por isso que o tempo do advento também, ele nos ajuda a olhar para dentro de cada um de nós. O padre dizia que montar esse presépio ali, qualquer pessoa movida de boa intenção, né, vai ali, monta de um jeito, de outro. Terceiros podem agir sobre o presépio, mas existe um presépio interior que só você é capaz de mexer, os outros não podem. Aliás, nem Deus é capaz de mexer, trabalhar esse presépio interior se você não permite. Aquilo que o arcebispo hoje disse, citando Agostinho, né? Deus que te fez sem precisar de ti, não poderá te salvar sem você. Deus, quando nos fez, não precisou de nós, ponto. Mas Ele não poderá nos salvar se nós não colaborarmos. Assim também, meus irmãos e irmãs, toda a nossa ação litúrgica, missionária, tudo aquilo que nós fazemos é para trabalhar em nós esse sentimento, deixar Deus agir. E pelas obras que nós somos chamados a fazer, nós vamos saber de fato se aquela pessoa, ela foi de fato ou não trabalhada, se Deus visitou de verdade o seu coração. Basta ver como nós agimos no nosso dia a dia, na nossa maneira de se relacionar com os nossos irmãos e irmãs, com a nossa comunidade, se nós somos luz, se nós somos presença de Deus, se nós estamos produzindo frutos, significa que a nossa
vida litúrgica, a nossa espiritualidade, também a nossa fé, ela está no caminho certo. Então pensamos hoje a São João Batista, neste domingo da alegria, muito próximo, já estamos uma semana do Natal, então vamos abrindo o nosso coração, vamos vendo aquilo que precisa ser mudado lá dentro de nós. Para isso tem as confissões, segunda-feira já teremos as confissões aqui, lá na capela. Então é uma maneira de arrumar o nosso presépio, né? O bispo dizia, tem que ver, às vezes tem muito lixo dentro de nós, e quando a lixeira está muito cheia, precisa jogar fora, né? Senão começa a azedar, não é verdade? É verdade, é. Tem muito lixo dentro de nós, né? Muita coisa ruim. Então precisamos de vez em quando visitar a lixeira lá e ver o que para não deixar azedando lá, estragando, né? Contaminando. E a confissão é uma maneira de tirar tudo aquilo de ruim que está dentro e que todos nós temos, sem exceção. Todos temos. Todos temos. Então vamos aproveitar também dessa oportunidade. Teremos vários sacerdotes aqui, né, para preparar o nosso presépio interior para que aquele que está vindo possa estabelecer morada dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus